Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nos últimos tempos eu andei fazendo aqui uma série de vídeos, para comentar alguns assuntos referentes ao meu último livro, que é este aqui, ó, Espectro do Ateísmo. E no vídeo de hoje eu gostaria de finalizar esse trabalho aqui com vocês. Então eu vou apresentar aqui alguns elementos relacionados ao último capítulo do meu livro, que trata então sobre a história mais contemporânea do Brasil, o que anda acontecendo em termos de discussões nesse começo do século XXI. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e convido vocês a assistirem o vídeo, curtirem, comentarem, compartilharem, que tudo isso ajuda a fazer com que esse trabalho tenha um maior alcance e fortalece aqui a nossa atividade no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ricardo, sou professor de História e faço pesquisas relacionadas à história do ateísmo. Muito bem, pessoal, então vejam só, eu fiz o meu último vídeo falando sobre a questão do espectro do ateísmo no século XX, como setores conservadores dentro do meio católico, e eu, inclusive, pontuei naquele vídeo setores conservadores e reacionários. Eles fizeram um enfrentamento, aquilo que eles consideravam uma ameaça aos valores cristãos e da civilização cristã, identificadas no ateísmo como sinônimo de comunismo. E lá eu falei particularmente sobre a figura do Plínio Corrêa de Oliveira, que foi o fundador da TFP, Tradição, Família e Propriedade. Tá? Muito bem, mas vamos avançar agora e falar um pouco sobre esse começo do século XXI. Aqui tem um fenômeno interessante relacionado ao Brasil e à história das religiões no Brasil, que é o quê? O crescimento significativo das igrejas de denominações evangélicas. E a partir daí eu peguei representantes tanto do meio evangélico quanto do meio católico para falar sobre a questão dos significados atribuídos ao ateísmo como algo maléfico, ou até, como eu colocaria aqui, uma doença da modernidade. Mas vamos lá, tá? Quero falar rapidamente aqui sobre a história contemporânea da Igreja Católica e dessas igrejas evangélicas no Brasil. Em relação à Igreja Católica, lá na década de 1970, foi um momento muito rico na história da Igreja Católica, no sentido de ter uma abertura e uma maior influência de setores progressistas. Foi a época da teologia da libertação, etc. e tal, da luta pela democracia, pelos direitos humanos, que a Igreja Católica, enquanto instituição, ela abraçou e fez o enfrentamento à ditadura militar. Mas a partir da década de 1980, tanto questões relacionadas ao cenário brasileiro, como questões relacionadas ao cenário internacional, ao Vaticano e as novas orientações que vêm de Roma a partir do papado do João Paulo II, a Igreja Católica ela vai gradativamente dando uma guinada conservadora, tanto do ponto de vista teológico quanto do ponto de vista político. E correntes de viés mais tradicionalista e conservador, elas começaram a ganhar maior projeção. Tá? E aquelas vertentes mais progressistas, elas foram perdendo espaço. Não desapareceram, mas elas foram perdendo espaço. E esse viés mais conservador que nós encontramos no meio católico, ali a partir das últimas décadas do século XX e adentrando o começo do século XXI, tá? Então, com João Paulo II e o Papa Bento XVI, o Papa Francisco já seria um caso um pouco à parte, mas então trazem essa ideia de enfrentamento em relação ao mundo moderno, nas suas questões políticas, nas suas questões relacionadas aos debates sobre gênero, sobre direitos a minorias. Então tem todo
uma posição hostil, né? Depois vou trazer um exemplo em relação a isso. E do outro lado, né, nós vamos ter no Brasil, nessas últimas décadas, um crescimento exponencial das igrejas evangélicas, né? O chamado cristianismo protestante, né, é algo que a gente pode mapear na história do Brasil desde a época colonial, mas que começou, num sentido evangelizador, a florescer e a marcar realmente o cenário brasileiro a partir do século XIX. E no século XX nós tivemos os fenômenos das ondas do pentecostalismo. Pentecostalismo é uma vertente dentro dessas chamadas igrejas cristãs não católicas, que se caracteriza então pela primazia da ideia do Espírito Santo, né, das graças do Espírito Santo. Então é uma religiosidade que tem um pendor muito grande nas questões relacionadas a uma fé de caráter mais emotivo, a ideia de falar em línguas, etc. e tal, e também uma crença muito forte nos poderes do demônio para tentar os filhos e os fiéis de Deus, né? Então um combate muito grande à questão do diabo dentro de muitas dessas igrejas, né? E em relação a essas vertentes evangélicas que foram crescendo ao longo do século XX e de maneira particular a partir do final do século XX, já para o século XXI, nós vamos ter, de um lado, uma delas é a Assembleia de Deus, que é a qual faz parte o Silas Malafaia, né? Durante muito tempo fez parte da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus faz parte da primeira onda do pentecostalismo. E uma outra figura é o pastor Rodrigo Silva, que é vinculado à Igreja Adventista, que ela tem origem nos Estados Unidos, e os seus primeiros missionários chegam no Brasil no final do século XIX, e os adventistas eles têm aquela crença, né, no segundo advento, na segunda vinda de Cristo e, consequentemente, na necessidade do fiel ter um modo de vida comprometido com os princípios da fé cristã para aguardar essa segunda chegada, que é tida como algo muito próximo. Tá? E lá na vertente tradicionalista, né, eu destacaria a figura do padre Paulo Ricardo, que se caracteriza então por posicionamentos políticos e teológicos bastante conservadores. Essas três figuras, né, Rodrigo Silva, o Silas Malafaia e o padre Paulo Ricardo, foram algumas das figuras que eu estudei no último capítulo do meu livro. E todas elas, em determinados momentos dos seus escritos ou das suas manifestações na internet, em palestras, enfim, né? Onde eles apresentam suas ideias, suas visões de mundo. Em determinados momentos eles tocaram na questão do ateísmo. E o ateísmo aqui, eu poderia dizer que na visão desses autores é entendido como uma grande doença da modernidade, né? Do mundo moderno. Desse mundo que se afasta de Deus e que se coloca numa posição de arrogância, querendo se igualar a Deus. Vou dar um exemplo aqui em relação ao meu livro. E aqui eu vou me referir ao padre Paulo Ricardo. Há uma foto muito famosa do padre Paulo Ricardo, tirada alguns anos atrás, em um encontro com o agora falecido Olavo de Carvalho, onde o padre Paulo Ricardo e o Olavo de Carvalho eles estão segurando uma arma. Então, é muito sintomático aqui das posições políticas do padre Paulo Ricardo. Então ele diz o seguinte, em um vídeo que foi postado no YouTube em 2013. Por que o ateísmo é tão comum nas universidades? Pergunta. E aí ele vai falar então sobre essa posição, o ateísmo como uma posição de arrogância que reflete o ser humano, né, desse mundo contemporâneo.
diz ele o seguinte: o homem se declara autônomo e, para que haja autonomia do ser humano, eu preciso afastar completamente que haja uma outra divindade. Então eu me coloco aqui no lugar de Deus e, consequentemente, eu sou o responsável pela minha própria vida, né? Então, o Padre Paulo Ricardo, depois ele fala no vídeo, e tem outros materiais relacionados a ele, que ele vai identificar isso como fruto do mundo moderno, né? Cujas origens remontam lá ao início da Idade Moderna, e vai falar sobre o humanismo, o renascimento, depois ele fala sobre as revoluções do século XIX, né? A Revolução Francesa do final do século XVIII, vai falar sobre as revoluções socialistas do século XX, enfim, né? Todo um conjunto de acontecimentos que marcam, então, essa tentativa do ser humano em se colocar no lugar de Deus. Então, isso é uma atitude ateia, ele interpreta isso como ateísmo. Mas ele também vai dizer que essa atitude, esse posicionamento é uma coisa antinatural. Então o Padre Paulo Ricardo ele vai dizer o seguinte, que a essência humana é uma essência religiosa, porque o ser humano é uma criação de Deus. Então a posição ateia, ela não é uma posição natural, ela é uma posição artificial, é uma coisa criada, é antinatural. Em um determinado momento, tem um outro vídeo, que é um vídeo de 2011, que é intitulado Por que alguns nascem pagãos ou ateus se Deus quer a salvação de todos? E aí ele coloca o seguinte: São Tomás de Aquino nos recorda com muita clareza que a incredulidade, ou seja, a falta de fé, é algo absolutamente contrário à natureza humana. É algo que destrói o ser humano, ou seja, ninguém é ateu e feliz, tranquilo, realizado. Isso não existe. Palavras do Padre Paulo Ricardo. Então, coloca como uma coisa antinatural e é algo que traz consequências maléficas, é algo destruidor para o ser humano. Essa mesma linha de raciocínio, ela é adotada pelo pastor Rodrigo Silva, que em um vídeo que pode ser encontrado no YouTube, onde ele dá uma entrevista, esse é um vídeo de 2018, quando ele é indagado como os ateus supririam a necessidade espiritual, uma vez que essa seria uma necessidade básica do ser humano. A pessoa que o está entrevistando faz esse questionamento. E aí ele responde o seguinte, como é que preenche isso, né? E aí ele vai falar que preenche com festas, drogas, vida alucinada, sexo desenfreado com tudo quanto é tipo. Hoje nós vivemos numa época pansexual. Tanto é que as formas normais de sexo já se tornaram sem graça. Por isso que agora está em moda o homossexualismo. Palavras do pastor Rodrigo Silva. Que é interessante que ele fala o termo homossexualismo, que é um termo que era utilizado no século XX quando a homossexualidade era considerada uma doença. Se falava em homossexualismo. Esse é até um termo que não se usa mais, e a homossexualidade não é mais considerada uma doença, mas ele aqui continua reproduzindo isso. E aqui, avançando um pouco mais, um último ponto que eu queria destacar é o fato de que esses autores, eles consideram que o ateísmo, como essa manifestação, desse modo de vida do mundo moderno, ele representa uma destruição da família e, consequentemente, uma destruição do núcleo, que é um dos fundamentos da civilização cristã. Então, o que o torna o ateísmo ainda muito mais ameaçador. Vou trazer aqui um exemplo. Um vídeo do Paulo Ricardo, de 2012, que é um vídeo aula, na verdade, onde ele vai falar sobre marxismo cultural e revolução cultural. Ele diz o seguinte:
Os adeptos do marxismo cultural querem obter a destruição da família, porque para o pensamento marxista, a família é um valor burguês, uma desgraça que deve ser destruída. Todo marxista odeia que exista uma família. Aqui o que nós temos, né, com essa referência ao marxismo, que é uma coisa que eu já mencionei lá no vídeo anterior sobre o século XX, é a manutenção daquela ideia da identificação do marxismo e do comunismo com o ateísmo. Isso não se perdeu, né, nesse início do século XXI por parte desses autores, né, ainda que a questão da experiência política lá do século XX, né, da União Soviética, de todos aqueles outros países, isso tenha desaparecido, mas a ideia ela ainda é cultivada, né? Comunismo é ateísmo, só que agora, nesse início do século XXI, se apresenta como não mais um fenômeno eminentemente político, ainda que tenha caráter político, mas um fenômeno cultural, que visa destruir a civilização cristã a partir da cultura. Por isso a ideia de marxismo cultural. E para finalizar, faço aqui uma referência ao Silas Malafaia, que ao falar sobre a questão do marxismo cultural, vai colocar que um dos seus objetivos é a destruição da família. E aí ele diz o seguinte, esse aqui é um vídeo lá de 2018, onde ele vai falar sobre a questão do dia da comemoração do Dia dos Pais. Tá? E ele diz o seguinte: a cultura da minoria querendo ser imposta à maioria. É o marxismo cultural. E aqui ele entra, sobre o marxismo cultural. Descobriram, no caso, os marxistas culturais, que não adianta armas, como fizeram lá no início com a Revolução, para poder impor a sua vontade. Agora é pela cultura, para destruir os valores judaicos e cristãos da sociedade ocidental. E um desses valores seria a família. E aqui ele se coloca como um defensor da família tradicional. E ele diz, quando falo da família tradicional, falo do homem, da mulher e da sua prole. Essa é a família nuclear. Deus não criou dois homens ou duas mulheres para criar uma criança. Deus fez um homem e uma mulher para ser pai e mãe. É nisso que creio. De acordo com esses autores, o feminismo e o ativismo LGBTQIA+, seriam duas expressões da tentativa de destruir a civilização cristã com base na busca da subversão de concepções de família, essa concepção de família tradicional aqui que o Silas Malafaia coloca, e consequentemente de todos os princípios que norteiam isso. Então, não é à toa que esses autores, particularmente o Silas Malafaia e o padre Paulo Ricardo, também é possível perceber essa ótica, eles acabaram nos últimos anos se aproximando do bolsonarismo. O Rodrigo Silva, eu não sei se ele também tem essa maior proximidade assim, política, pelo menos eu não encontrei material onde ele manifesta isso. Mas esses autores aqui que eu mencionei para vocês, eles representam determinadas vertentes que têm, como eu falei, esse aspecto mais reacionário, conservador, tanto do ponto de vista teológico quanto do ponto de vista político, que leva então, nesse momento aqui que nós tivemos de ascensão da extrema-direita no Brasil, que houvesse uma identidade, uma proximidade com o bolsonarismo. E eles estão aí, mas também há, por outro lado, aqueles que buscam fazer o contraponto a essas ideias e a essa maneira de entender o ateísmo. Então, pessoal, era isso, E aí, com esse livro, fica aqui um pouco da história do preconceito, da construção do preconceito em relação ao ateísmo na história do Brasil. Espero que quem tenha conseguido ler ou que vá ler, possa ter
uma visão mais abrangente sobre esse fenômeno, que é algo que faz parte da história do Brasil e que muitas vezes não é mencionado e não é destacado. Bom, era isso, né? Um abraço e nos vemos em breve.